sobre essas movimentações eleitorais e vamos começar falando sobre essa visita do ex-presidente Lula aqui a Campinas. Vou conversar um pouquinho aqui com o cientista político, professor da PUC Campinas, Vitor Barleta Machado, a quem a gente agradece esse contato e mais uma vez aqui poder estar atendendo a CBN Campinas. Muito bom dia, professor Vitor. Bom dia, Paradela. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Prazer receber. Foram muitas movimentações eleitorais essa semana. Vamos começar aí por essa informação da Celina, importante, né? Porque o presidente e candidato, né, Luiz Inácio Lula da Silva, vem aqui a Campinas, vem à região onde, no interior de São Paulo, não só ele, mas também Fernando Haddad, não teve uma boa votação. Essa é a estratégia, né? Tentar aí buscar, como ele já mesmo disse durante esta semana, não adianta falar para quem a gente já teve voto, né? Exatamente. Eu acho que, no geral, todos os candidatos, né, do segundo turno, evidentemente, que vão buscar o eleitor que, enfim, o eleitor que não esteve com eles no primeiro, né? Então, essa movimentação, ela faz, enfim, todo sentido estratégico, né? Os candidatos vão focar nas regiões em que eles não tiveram um bom desempenho, né, para poder tentar ali converter alguma fatia do eleitorado, enfim, apresentar um pouco as suas ideias para um público que não costuma nem mesmo receber as mensagens, né, das suas campanhas, né, porque isso tudo hoje em dia está muito direcionado, né, pelas redes sociais, enfim, a pessoa acaba não recebendo todo o conteúdo, né, assim, a circulação está filtrada pelas redes, né. Então a gente vai ver esse tipo de movimentação, certamente, né? O Lula caminhando, né, para regiões onde ele não foi tão bem, o desempenho não foi tão forte, né? Buscando esses votos, né? E também buscando, na verdade, consolidar aqueles já recebidos, né? Existe também aquela atuação no sentido de fortificar o voto já recebido para que você não vá, né, para que isso permaneça para um segundo turno, né? Mas isso vai acontecer com certeza para todos os candidatos, né? Vão buscar essas regiões aí para tentar virar algum voto. E, professor, essas movimentações de segundo turno, né? O presidente Jair Bolsonaro reforçando algumas alianças e tendo, né, uma força com os governadores, o presidente Lula ganhando aí o apoio de Simone Tebet, essa bem mais oficial do que a de Ciro, né? Ciro que fez um pronunciamento gravado, mas em nenhum momento citou o nome de Lula, citou o PT, disse que seguia o que definiu o PDT. O PDT disse, e até Carlos Lupe participou de uma coletiva em apoio ao ex-presidente Lula. Mas Ciro não disse, não deu esse braço a torcer, né? Não deu. E, na verdade, ele acabou repetindo, em parte, o comportamento que ele já teve em 2018, né, quando do segundo turno, né, de fazer um apoio tímido, né, um apoio sem declaração, né. Claro, é melhor que venha o apoio desse jeito, né, para o universo, né, do petista do que não, né, não vir um não apoio explícito, né. Mas ele aparentemente abraçou essa estratégia de vez, né? A estratégia de atrair votos de um espectro ideológico que não é o daquelas pessoas que tradicionalmente votavam nele, né? Enquanto que a candidata Simone Tebet resolveu fazer, né, um outro caminho, né, que é o caminho de sim, né, abraçar ali uma responsabilidade, né, no segundo turno, trazer para ela essa responsabilidade, né, fazendo as críticas né, que ela considera cabíveis de serem feitas, né, enfim. Então, essa movimentação, apesar das diferenças, ela é importante, né, porque nós estamos vendo aqui um segundo turno, né, de margens indefinidas, mas que aparentemente não vão ser grandes margens, né. Então, qualquer novo apoio, né, qualquer nova transição de voto aí fará toda a diferença para os candidatos, né. O apoio dos governadores, e aí eu cito dois governadores que tiveram votações expressivas até
muito diferentes do que as pesquisas estavam apontando. O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, que foi o primeiro, né, a declarar oficialmente e até de maneira bem enfática, né, o voto dele em Jair Bolsonaro, e sendo mais um voto anti-PT. E também Cláudio Castro no Rio de Janeiro, a mesma situação, foi o segundo, foi uma sequência, né, de apoios naquela segunda ou terça-feira, agora eu já estou até perdido, mas foram coisas rápidas. Esses dois apoios, com governadores que ganharam no primeiro turno e com uma margem grande, são realmente muito fortes para o bolsonarismo? Olha, é aquilo que nós estávamos conversando, né? Assim, qualquer apoio tem a sua importância. Agora, também é importante ter em mente o seguinte, né? Muitos eleitores não fazem esse voto casado, do tipo voto, né, na mesma linha, presidente, governador, deputado. As pessoas fazem muitas vezes ali, diante da urna ali, uma escolha de candidatos que é muito diversificada, né? O fato da pessoa votar num candidato, né, para governador não garante que ela vá votar no candidato que esse governador está apoiando, né, que está dizendo que está apoiando, enfim. Né? Então, isso não é nada garantido nisso. Né? Assim, essa busca de apoio é simplesmente a busca daquelas indicações, esperando que o eleitor faça ali algum cálculo de vantagem para o segundo turno. Né? Mas é um movimento importante, inclusive no sentido da governabilidade que vem na sequência, né, quem quer que ganhe, né, as pessoas entendem que é um movimento importante nesse sentido, né, mas o efeito também não é imediato, né, assim, você não tem uma vinculação direta, né, assim, mas são aquelas sinalizações em busca, de novo, né, ainda que não mude todo o voto, que se mude uma porcentagem, ou que se garanta ali alguma transferência de votos. Mas o eleitor brasileiro ele tem um perfil muito diferente com relação a isso. Não são todos os eleitores que fazem esse voto tão casado assim, dentro de um mesmo espectro, né, da ideologia política. E professor Vitor Barleta Machado, agora vamos discutir um pouquinho, e acho que levaria horas para a gente conseguir discutir a situação do PSDB. Porque os antigos, os fundadores do partido, o ex-presidente Fernando Henrique declarou agora um apoio explícito a Luiz Inácio Lula da Silva. José Serra, ex-candidato à presidência, declarou apoio a Lula, porém no governo do estado a Tarcísio de Freitas. E os mais jovens do PSDB, jovens entre aspas, né? Já estão aí com cabelo branco também. Mas o Rodrigo Garcia, que esse é bem jovem no PSDB, governador do estado, Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Deputado Carlos Sampaio, também indo para essa estrada. Ou seja, há uma bifurcação no PSDB que praticamente está uma terra arrasada, né? Como é que fica isso? Olha, eu acho que o PSDB está nessa crise já tem algum tempo. Né? A gente tem visto essa, vamos dizer assim, essa transformação, né, do partido não é de hoje. Né? Se a gente quiser lembrar aqui, né, em 2014, né, após o segundo turno, nós tivemos mensagens de ódio, né, aos estados do Nordeste no segundo turno, e que tiveram um teor muito parecido de algumas que nós estamos vendo agora. Né? Só que naquela época estavam sendo feitas por pessoas que tinham votado no candidato do PSDB. Né? Eu acho que aquilo ali já era uma sinalização bastante importante de um rompimento dentro ali, né, do partido. Né? Claro, a questão do eleitor ela está separada ali, mas isso tudo se reflete na estrutura interna do partido. Né? Então, o partido, de fato, está ali com uma disputa interna evidente, né, entre aquele grupo né, de alguns fundadores mais antigos, né, mais ligados à trajetória histórica do partido, inclusive de terem nomes ligados ao combate, à luta contra a ditadura militar, né, e a defesa da Constituição de 88, né, e de repente o PSDB chega, né, nesse período da sua história com todas essas
fragmentações internas, né, o que, para um partido político, é catastrófico, né, porque a ideia do partido político é que ele consiga conciliar ali um conjunto de ideias, de valores, para que você possa definir um programa político e uma estratégia de ação, e fazer formação de quadros, né. Se você tem dentro do partido uma diversidade tão grande de opiniões e um racha tão evidente, né, isso lança aí dúvidas sobre, sobre os caminhos futuros, né, do partido enquanto unidade. Né? Até para a gente finalizar rapidamente, foi a nossa entrevista durante esta semana com o deputado reeleito Carlos Sampaio, ele citando esse racha, falando que o PSDB se apequenou e que não conseguiu entender, né, para onde deveria ser o rumo do partido, que para ele o partido sempre foi uma sigla de centro a centro-direita. Eu me estranhei, porque eu nunca entendi, não sei se eu estou errado, de que Fernando Henrique, José Serra, José Aníbal, Mário Covas, Franco Montoro, estes 5, eu nunca entendi eles como alguém de centro-direita. Poderia de centro à esquerda, mas de centro-direita não entendi. E eles são esses fundadores, né, do partido. Eu estou errado ou fiz um entendimento histórico muito, muito errado? Eu acho que você fez um entendimento que leva em consideração a trajetória inicial do partido, né? A gente tinha, historicamente no país, ditadura militar, a gente tinha um campo ideológico à direita que apoiou um regime autoritário, um regime de exceção, enfim, que torturava, matava pessoas, desaparecia com pessoas e forjava documentos de morte, todo tipo de barbaridade que as pessoas fingem que esqueceram hoje em dia, em parte, né? Então você vê um partido que surgiu dessa luta, né, da luta pela abertura política, da luta pela retomada da democracia, né, assim, você não vai, evidentemente, associar essas pessoas ao movimento oposto, né, assim, eles estavam num campo de luta que era o campo da conquista de direitos, tal, e naquele período era esse o retrato, né? E aí se acreditou também por um tempo de que havia se formado no país com abertura política, esses campos ideológicos, evidentemente, mas que mantinham uma disposição democrática, né? Tanto a esquerda quanto a direita, enfim. Né? Você havia ali um diálogo nesse universo onde alguns valores democráticos estavam meio que mantidos. Né? O cenário hoje é muito mais intenso do que isso, né? E o PSDB está refletindo um pouco essa transformação. Assim, esse campo ideológico, né, a definição dele, de fato, é muito confusa, é muito, enfim, né, você não consegue firmar ali, cravar uma identidade única, né, para um partido que está juntando pessoas com tantos interesses e formas de enxergar a realidade diferentes, né? O que as pessoas precisam compreender também, né, assim, isso eu acho que é uma confusão muito comum, né, é que dentro de um universo, de um pensamento mais liberal, né, como a gente queira chamar, mas desse campo de pensamento, você vai ter pensadores teóricos que são mais democráticos e outros que, priorizando certas ideias, principalmente no campo econômico, aceitam alguma flexibilização e, às vezes, flexibilizações muito grandes da ideia de democracia, né? Então, eu acho que é por isso que fica tudo tão confuso e tão misturado. A gente está vendo um processo de transformação e de redefinição ideológica mesmo do partido, né? Uma disputa, né, pela sua identidade, né? E aí não tem como não rachar, né? Não tem como não quebrar e não aparecer esses conflitos. Professor Vitor Barleta Machado, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Ok, disponham sempre. Um grande abraço. São 10h28.